Bem, vamos dar um início à nossa próxima etapa, dar o acabamento na peça. Só para relembrar, na aula anterior nós paramos aqui. Nós tínhamos finalizado o desbaste lateral, utilizando a função G66. Mandamos a ferramenta para a PTF, demos uma parada na máquina para efetuar a troca de ferramenta, porque até agora a ferramenta que estava sendo utilizada está aqui, ferramenta de desbaste, para que a gente possa agora fazer o acabamento da peça, tirando aquele sobremetal. Para retirar esse sobremetal eu preciso ativar a compensação de raio. Vamos ver o que seria essa compensação de raio. Ctrl 2, Blue, azul. A compensação, bem, vamos pensar assim, quando eu faço o zeramento da ferramenta, a máquina acredita que essa ferramenta é aqui, que nem está aqui no azulzinho, ela é pontiaguda, canto vivo, né? E na realidade a gente sabe que isso não existe. Na realidade ela tem o quê? Na ponta ela tem um pequeno raio, que a função desse raio é o quê? Manter dar uma maior resistência à ponta da ferramenta, evitando que ela quebre tão facilmente. Então eu preciso informar a máquina que eu tenho esse raio aqui. E como eu informo essa máquina, esse raio? Chamando a função ou G41 ou G42. Tá, e qual das duas eu devo utilizar? Vamos observar, no caso meu, estou trabalhando com a ferramenta dianteira, então aqui na frente, olha lá, e de maneira que ela vem da direita para a esquerda, não é? Então, no nosso caso, G42, se eu estivesse trabalhando no sentido contrário, da esquerda para a direita, dianteira, no caso então seria G41. Então, no caso nosso eu vou utilizar a função G42. Vamos dar uma olhada lá no nosso programa, como que ficou. Então, eu vou começar a trabalhar. Estou trocando de ferramenta. Eu preciso fazer novamente o cabeçalho da ferramenta, para que a máquina chame as informações daquela ferramenta nova. Então, novamente, eu vou ter um cabeçalho parecido com o da anterior. Primeiro bloco G99, né? Depois eu informo para o operador que ferramenta que eu estou utilizando. Segundo bloco, a máquina carrega as informações dessa ferramenta que está salva lá na área da memória T0202. M12, eu seleciono a segunda velocidade de rotação. Mostro a partir desse bloco aí da onde vai partir as informações, os valores, as dimensões. E partindo daí, com o G92 eu informo aonde fica o PTF. E aí a ferramenta se desloca e se posiciona no PTF. Logo em seguida, M8, eu estou fazendo o quê? Ligando o líquido refrigerante, a bomba. Toda vez que eu troco de ferramenta, eu tenho que fazer esse cabeçalho novamente, para que eu carregue as informações da nova ferramenta. Aí eu vou fazer o ciclo de acabamento. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É posicionar minha ferramenta, de maneira que eu faça o acabamento. Primeira coisa que eu vou fazer no sentido do acabamento é o faceamento. Além do faceamento, a gente deixou 1/10 a mais, era 83 comprimento, e eu deixei com 83.1. Então, primeira coisa é eu posicionar minha ferramenta, Seria o que? Eu posicionar minha ferramenta lá em X20. Bem, X20 seria mais ou menos nessa região. E Z43, mais ou menos aqui no comprimento final da peça. Tá? Próximo bloco, eu vou fazer o que? Mandar com a função G1 ele tirar esse sobremetal. Então, com a função G1,
eu vou fazer o que? Eu vou pedir para minha ferramenta vir e desbastar esse sobremetal que eu deixei. Próximo bloco. Nesse daqui eu vou afastar a minha ferramenta, né, e reposicionar ela para mim fazer um novo movimentação para fazer o que? O acabamento no perfil lateral. Então vamos lá ver como que vai ficar isso. Bem, minha ferramenta estava parada aqui, então eu vou afastar ela para o comprimento de 86 milímetros, e para o diâmetro de 18,5, que seria o que? Alinhado com esse ponto inicial aqui, ó, tá? Então vai ficar mais ou menos aqui. Próximo bloco. Eu vou ligar compensação de raio. Agora eu ligo a compensação de raio. Por quê? Porque outra vez que eu tiver chanfro e raio, se eu não ligar a compensação de raio, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu não ligar a compensação de raio, ele vai entender que a ferramenta tem esse canto vivo. E na hora que ele fizer aqui, ó, ele vai fazer tomando essa referência aqui da ferramenta, deixando uma região aqui, ó, na verdade deixando a ferramenta mais afastada. Então ele não vai deixar na medida que eu preciso aqui, nem tampouco aqui. E se fosse uma região raiada, também não. Então eu ligo a compensação de raio para que ele faça o quê? Quando ele for realizar essa usinagem e essa usinagem, ele informe, né, busque lá no nosso corretor as informações da ferramenta, qual que é o raio dela, para que ele passe a fazer a compensação e posicionar a ferramenta da maneira correta, na qual ele vai deixar a dimensão correta dessa peça. Ponto e vírgula, e aqui eu estou falando para o operador, por código, né, o sentido de corte dessa ferramenta. No caso aqui, ó, lado do corte da ferramenta, é o nosso L. Vamos dar uma olhada lá de novo. L0, ó lá, mostra que o corte aqui, ó, vai ser realizado com uma ferramenta dianteira. L02, se fosse uma ferramenta traseira, estivesse aqui atrás. No caso nosso, eu estou programando, imaginando a máquina que a gente tem no Senai, que é dianteira. Bem, liguei a compensação de raio, essas informações já estão carregadas na memória. O que eu vou fazer agora? No próximo bloco, eu vou chamar aquele subprograma que eu utilizei lá no ciclo de desbaste, na qual ele já tem informação desse perfil aqui, ó, com as medidas acabadas, e vou mandar ele realizar. Na hora que eu chamo esse subprograma, o que ele faz? Ele estava aqui, ó, a ferramenta parada aqui, aí eu chamei o G42, então ele já ativou as informações das compensações. Aí eu chamo o P02. Quando eu chamo o P02, vamos aqui, vamos lá. Quando eu chamo o P02, ele vai começar a seguir as coordenadas do P02, olha lá. O N10 vai levar para essa coordenada, que é o x15.8z83. O N20 vai levar para essa coordenada. E aí, ó, ele está desbastando aquele sobremetal que está ali. O N30 vai levar para essa coordenada aqui, ó, deixando a medida correta e eliminando aquele sobremetal que eu tinha ali antes. N40 vai levar para esta coordenada, desbastando o sobremetal que eu tenho aqui. N50 vai levar para esta coordenada aqui, fazendo o raio e deixando a medida correta. N60 vai afastar a ferramenta em ângulo para evitar rebárbula. N70 ele vai afastar a ferramenta para que eu possa futuramente deslocar essa ferramenta para outro ponto. Bem, a ferramenta está parada lá no
bloco N70 do P02. Logo após o bloco N70, lá eu tenho um N80 falando para ele assim, ó, esse programa finalizou, feche e retorne para o programa principal. Então minha ferramenta ficou parada na coordenada x65 e o programa voltou para o programa principal. E aí ele vai ler o próximo bloco, que é o nosso N90. Observe que no N90 eu estou desligando a compensação de raio, ou seja, G40 e 1 ou G40 e 2 eu ligo a compensação de raio e o G40 eu desligo a compensação de raio. Porque eu não vou precisar mais compensar, já fiz o acabamento dessa peça, não preciso mais compensar nada. Então eu desligue aí a compensação. Próximo passo, vou mandar essa ferramenta lá para o PTF. Por quê? Porque agora eu novamente vou fazer uma troca de ferramenta para que eu possa fazer a próxima etapa nossa. Então, a ferramenta estava lá em x65, mando ela para o x200, z150. Né? Se eu fosse desenhar a nossa criança, ele estava aqui mais ou menos aí em x65, né? x65, não que ele vai àquela coordenada, ele manda ele para x50, x200, z150, colocando a ferramenta nossa aí lá no PTF, aguardando a próxima informação. Bem, como eu vou ter uma próxima etapa, eu preciso parar novamente a minha máquina com o M0 para me fazer uma troca de ferramenta. E aí a gente vai para a próxima etapa. No caso da nossa próxima etapa é realizar esse canal, ó. É realizar esse canal. Novamente, a ferramenta de canal é uma outra ferramenta. Então, como eu tenho uma outra ferramenta, novamente eu tenho que fazer um cabeçalho de ferramenta. Bem parecido com o anterior, olha lá, G99, T03, porque é onde está armazenadas as informações da minha ferramenta que vai fazer canal. G0, X0, Z0, da onde parte minhas coordenadas. G92, aonde fica o PTF nosso, para que ele posicione a ferramenta no PTF. M8, liga a bomba refrigerante. Fiz o cabeçalho, aí eu começo a realizar o ciclo de canal. No comando Mac, como com outros comandos, eu tenho uma função específica só para gerar canal, né? No caso nosso, como o canal é um canal simples, é um canalzinho só, eu vou usar a programação comum, que no caso aqui, nesse caso específico, é mais prática. Se eu tivesse vários canais iguais, era mais interessante eu usar essa função específica do comando, que eu ganharia tempo de programação. Mas como aqui é um canalzinho só, vamos fazer como a gente aprendeu lá nas primeiras aulinhas. Primeira coisa, eu vou posicionar minha ferramenta. Bem, como eu vou posicionar? Aqui está minha ferramenta para canal, tá? Está aqui na ferramenta para canal. Quando eu zero essa ferramenta aqui, no caso eu costumo utilizar essa ponta como referência para zeramento. Então, todas as coordenadas que eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando pensando como essa ponta sendo a ponta que eu utilizei para fazer o zeramento. Então, quando eu falo, ó, no bloco N260, G0, e mando ele para a coordenada de X21 e Z50, eu estou pegando essa ferramenta nesse ponto específico e mandando ela para cá, ó. Mandando ela para cá, ó. A pontinha está aqui, ó, que eu zerei, ó. Então, a essa pontinha aqui, ó, ele está, ó, 35, 45, 50, ó. Essa pontinha está no comprimento de 50 em Z. E o diâmetro 19,8 mais um pouquinho, 21. Então, eu utilizei essa referência. Essa referência eu consigo quando eu vou zerar a ferramenta na máquina, tá? Eu posso estar zerando essa, ou posso estar zerando essa, aí depende de cada um. Eu acho mais prático
deste lado, né? Minha ferramenta aí ser dianteira, se fosse traseira, talvez mais prático seria esta, mas aí vai de programador ou de operador para operador, tá? Então, com essa coordenada, eu peguei a ferramenta que estava aqui no PTF, né? Estava aqui no PTF e mandei ela lá para o ponto de aproximação, que é o nosso caso aqui. A ferramenta nossa está lá no ponto de aproximação parada, esperando o quê? O próximo bloco. No próximo bloco, ó, em velocidade controlada, G1, eu vou mandar a ferramenta avançar no diâmetro até o diâmetro de 16 milímetros, que é a profundidade do nosso canal. E observe, ó, que a velocidade que eu vou estar utilizando é uma velocidade baixa, que eu não posso entrar de uma vez com uma ferramenta dessa. Eu poderia danificá-la, quebrá-la, né? Então, com uma velocidade baixa, eu vou estar avançando. Então, sendo assim, minha ferramenta está aqui, ó, posicionada, que eu comentei. Na hora que eu mandar um G1, ele vai começar a penetrar na peça até chegar no diâmetro de 16 milímetros. No que ele chegar no diâmetro de 16 milímetros, ele vai para o próximo bloco e vê o que está pedindo. No próximo bloco, ele tem uma funçãozinha nova, ó, G4. A função G4 no comando Mac, ela me permite temporizar a continuação da leitura do bloco, ou seja, ele permite eu temporizar quanto o nosso comando vai ficar parado aqui nesse bloco para depois ele ir para o próximo. E esse tempo é dado em segundos, no caso aqui, ó, meio segundo. E por que eu faço isso? Se eu não tivesse esse bloco, a minha ferramenta ia avançar, chegar no diâmetro 16 e já retornar. Então ele ia subir, chegou no diâmetro e retorna. Esse subir e já descer logo em seguida não me garante que esse diâmetro iria ficar uniforme, ou seja, todo o contorno dele com o mesmo diâmetro. Para que eu garanta, eu preciso parar a ferramenta por um pequeno momento, para que ele dê pelo menos uma volta completa, para que o deixe uniforme o diâmetro e aí eu venha a recuar, venha a afastar essa ferramenta. E eu consigo ela com o G4 lá. Eu permiti que ela ficasse parada, a ferramenta, por meio segundo e depois ela fosse para o próximo bloco. O próximo bloco é o que? Eu estou pedindo para a nossa ferramenta se afastar. Então, depois de meio segundo parada, a ferramenta aqui, ela vai se afastar para o diâmetro de 21. Depois ela vai para o próximo bloco. Próximo bloco vamos dar para onde? Para o PTF de novo. Então, minha ferramenta está aqui, afastada. Ela leu o N30. Ele vai pegar a minha ferramenta e trazer para o PTF. Aguardar o próximo bloco, que no caso nosso, uma outra parada programada, para que a gente possa, na próxima aula, realizar aqui a nossa rosca, né? Fazer a rosca nessa pecinha aqui. Bem, pessoal, nessa aqui já está bom, vamos deixar por aqui, ou na parada por aqui. Na próxima etapa a gente retorna informando como se realiza a rosca no comando Mac. Até a próxima.